Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. É bom ouvir um amém bem caloroso, né? Glória a Deus. Nós estamos dando sequência, ao nosso estudo sobre o livro, a carta de Paulo aos Efésios. E nessa noite, nós escolhemos como tema do nosso estudo, verdades sobre a igreja. E falar sobre a igreja é urgente, principalmente no contexto que nós vivemos, mas talvez também pareça ser um tanto quanto assustador. Às vezes olhamos em volta o que está acontecendo com a igreja cristã, nas suas variadas manifestações denominacionais, e pensamos se essa igreja realmente é a igreja de Deus, porque nós vemos tantas coisas esquisitas, estranhas acontecendo em nossos dias. Será que é possível que essa igreja que se diz evangélica é verdadeiramente a igreja de Deus? Hoje, algumas igrejas abriram mão da mensagem de redenção de Jesus para assumir muito mais um papel social e político. Hoje as pessoas voltam a confundir o reino de Deus com o reino dos homens. E é bom lembrar que o joio e o trigo crescerão juntos até o dia em que Deus chamar a sua igreja. E então alguns vão dizer: Senhor, nós te servimos. E ouvirão Jesus responder-lhes: eu não conheço vocês, eu não sei de quem vocês são. É uma palavra dura, mas é a realidade bíblica. Jesus é Ele quem finalmente vai diferenciar o joio do trigo, a sua verdadeira igreja. Deus julgará os homens, porém, até esse dia, devemos continuar com o firme propósito de sermos uma igreja bíblica. E sabemos que a palavra de Deus revela verdades tremendas sobre a igreja. É por isso que nós temos escolhido estudar durante esse mês a carta de Paulo aos Efésios, porque nessa carta nós vamos encontrar orientações, diretrizes, ensinamentos voltados para a igreja. Daí a necessidade de nos aprofundarmos no estudo dessa carta paulina. O nosso desafio hoje é entender o que é ser igreja, segundo a revelação de Deus, e não segundo os postulados de homens. Efésios é a grande carta paulina sobre a igreja. No entanto, não se trata exclusivamente de uma carta dirigida a uma congregação na cidade de Éfeso, mas essa é uma carta que é dirigida à igreja do Senhor em todos os lugares e em todos os tempos. Igreja essa cuja cabeça é Cristo, cujo propósito é ser um instrumento de Deus para tornar o plano de salvação acessível a todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Paulo pastoreou essa igreja, a igreja de Éfeso, por 3 anos, conforme lemos lá em Atos capítulo 20, verso 31, quando diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Durante esse tempo, Paulo ensinou regularmente, estabelecendo uma ampla base de ensino cristão na cidade de Éfeso. E ali, ele deixa Timóteo para pastorear aquele rebanho. Paulo, ao escrever essa carta, ele não o faz procurando refutar heresias, como por exemplo, ele faz isso na carta aos Colossenses. Nem tampouco Paulo vai tratar de algum escândalo público, como ele faz na sua primeira e segunda carta aos Coríntios. Não, aqui na carta aos Efésios, Paulo vai fazer uma defesa à essencialidade do Evangelho, como o Evangelho é essencial à igreja. Daí o teor de revelação da vontade de Deus e de ensino para a igreja contidos nessa carta. Se você tem acompanhado conosco desde o início, você vai perceber que logo no primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, Paulo vai tratar das bênçãos espirituais. E aqui foi ministrado sobre os temas que nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, nós fomos aceitos,
nós fomos redimidos, nós fomos iniciados no mistério divino, nós obtivemos uma herança e nós fomos selados pelo Espírito Santo. Cada uma dessas bênçãos espirituais, Paulo vai mostrar no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Já a partir do capítulo 2, nos versos 1 a 12, Paulo vai mostrar que éramos como nós éramos antes da nossa salvação. E aí ele vai dizer que o homem natural está morto em transgressões e pecado. Essa era a nossa realidade. Que o homem natural anda segundo os caminhos desse mundo. Que o homem natural segue os caminhos deste mundo e do príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. O homem natural é um filho da desobediência. O homem natural quer satisfazer os desejos de sua natureza pecaminosa, seguir os seus desejos e pensamentos. O homem natural é um filho da ira, é separado de Cristo, é excluído da cidadania divina. O homem natural é um estrangeiro, sem esperança, é um inimigo de Deus. A partir do capítulo 2, versos 13 a 22, Paulo então vai mostrar que esse homem, outrora perdido pelo pecado e pela queda, foi recuperado. Aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que outrora era rebelde, aquele que outrora era inimigo de Deus, agora foi totalmente restaurado, porque nós nos aproximamos a Deus pelo sangue de Cristo, e assim nós nascemos de novo e recebemos a vida eterna. Nós fomos ressuscitados para sentar em lugares celestiais em Cristo. Nós fomos salvos por sua graça. Fomos reconciliados e agora estamos em paz com Deus. Fomos levados a um novo relacionamento com Deus. Fomos feitos membros da família de Deus e morada para Deus. Então Paulo, ele inicia a carta aos Efésios falando no primeiro capítulo das bênçãos de Deus. No segundo capítulo, a metade do segundo capítulo, ele mostra o estado de pecado do homem natural, do homem caído. Na metade seguinte, ele mostra a situação daquele que é salvo, a mudança que acontece na vida do convertido. E aí então nós chegamos no capítulo 3, e nessa noite nós vamos meditar nos versos 1 a 12. Como nós dissemos, o tema será verdades sobre a igreja. Assim eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém. Queridos, uma primeira leitura, quando a gente faz do texto do capítulo 3, verso 1 a 12, pode parecer que Paulo está querendo dar um nó na nossa cabeça, né? Mas a gente vai se detendo em conhecer aquilo que Deus quer nos revelar através dos escritos de Paulo à igreja de Éfeso, e que o Espírito Santo está falando à igreja do século 21, em especial à igreja Gileade aqui no José Walter. Nessa passagem,
o crente, nós somos confrontados com essa oração do apóstolo Paulo, para que a igreja esteja aberta ao mistério. É interessante porque essa palavra mistério vai aparecer por 3 vezes nessa perícope, nessa passagem. Mas não apenas a igreja precisa estar aberta a esse mistério, que Paulo vai mostrar que mistério é esse, mas também a igreja precisa estar aberta ao poder de Deus e a uma nova forma de identidade que os crentes compartilham em Cristo. A igreja não é uma igreja que deve se fechar, se enclausurar, se ensimesmar. Não, a igreja ela deve se abrir, deve compartilhar, deve anunciar as boas novas. E é por meio de Jesus Cristo que a igreja é capaz de revelar o plano de Deus ao redor do mundo. Aquilo que começou com 12 discípulos, se estendeu a todo mundo até chegar em pleno século 21, aqui em nossa terra. Vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido libertas, vidas têm sido curadas, vidas têm sido salvas pelo poder de Deus. O chamado da igreja como um dom, ou seja, como um presente para a humanidade, é a marca registrada de Efésios capítulo 3, versos 1 a 12. E é também um convite para nós, cristãos da atualidade, a nos vermos como uma igreja missionária, bíblica e espiritual. E é por meio da igreja que a salvação de Deus e a revelação do Espírito Santo se manifestam no ministério reconciliador do Evangelho. O objetivo da igreja é exatamente apresentar às pessoas essa revelação de Deus, do seu grande amor para com pecadores. É quando as pessoas experimentam a reconciliação que elas se tornam parte da igreja. Nós não fazemos parte da igreja pelo simples fato de sermos recebidos como membros, de termos carteirinha de membresia, de fazermos um cadastro da igreja. Não, nós somos membros, nós somos parte da igreja quando nós estamos reconciliados com Cristo, quando nós somos atraídos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nessa noite, Efésios capítulo 3, versos 1 a 12, nos chama para reexaminar a missão da igreja, ou seja, tornar Deus, Jesus e o Espírito Santo conhecidos em todo o mundo. Essa é a missão da igreja. Efésios chama os crentes a uma vida de amor, de piedade, que se manifesta no acolhimento e na aceitação de todas as pessoas. Nós não podemos achar que ser igreja é simplesmente se esconder no meio da multidão. Não, podemos até estar fazendo isso. Nesse último domingo, estávamos aqui numa grande celebração, festa de 17 anos da Gileade do José Walter. Graças a Deus, a igreja estava cheia. Mas, amados, mesmo que nós aqui no púlpito não tenhamos a visão individualizada de cada um dos irmãos, Deus sabe o desejo, Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. Isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Vocês se lembram, no sábado, quando o pastor Ilquias estava ministrando a palavra aqui conosco, ele disse que Deus era um Deus de relacionamento. Deus, ele se relaciona individualmente com o seu povo. É claro que ele o faz de forma coletiva com a sua igreja, mas Deus se relaciona individualmente com cada um de nós. E quando nós falamos de igreja, nós pensamos sempre em igreja enquanto corpo, mas nós nos olhamos e nos vemos como membros desse corpo. Nos versículos que nós temos lido aqui, no capítulo 3, versos 1 a 12, são ditas 7 verdades sobre a igreja, as quais eu quero chamar a sua atenção nessa noite. A primeira verdade é acerca do mistério da igreja. Observe que por 3 vezes Paulo fala sobre mistério. A primeira delas se encontra no versículo 3, ele diz: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Depois no versículo 4 ele diz: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo.
E, por último, no versículo 9, ele diz: e manifestar qual seja a dispensação, o tempo do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Se você for ao dicionário, talvez você vá encontrar um sinônimo para mistério como algo obscuro, algo que é desconhecido ou impossível de conhecer. Mas aqui, queridos, esse mistério divino, ele é conhecido apenas por aqueles a quem Deus revela. Não é algo que é desconhecido, não é algo que é impossível de ser conhecido. Não. Deus traz a revelação, Deus traz ao conhecimento dos seus filhos qual é esse mistério que Paulo está escrevendo aqui na carta aos Efésios. É tanto que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 7 a 11, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Mistério esse outrora oculta, mas a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo está reforçando aqui que quem revela esse mistério não é o conhecimento do homem, não é a sabedoria dos livros. Esse mistério é revelado pelo Espírito Santo. Esse mistério não continua desconhecido, não. Deus o revela àqueles a quem Ele deseja. Assim, talvez, queridos, não possamos entender o significado de mistério sem a ajuda e iluminação do Espírito Santo. E como servos e mordomos de Cristo, nos foi dada a responsabilidade de conhecer os mistérios de Deus, a fim de ajudar as pessoas a compreender este grande mistério. Pastor, que mistério é esse que Paulo tanto fala? E aí, queridos, eu gostaria então que vocês se voltassem. O versículo 6, ele revela qual é esse mistério que tanto ele está tratando. Ele diz que esse mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo que os judeus e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério que Paulo está enfatizando, porque até então o povo de Deus só era visto, só tinha olhos para os judeus, era o povo da promessa. Mas agora nos foi dada também essa herança, os gentios, e nós fomos alcançados através do grande amor de Deus. Esse é o grande mistério que Paulo está escrevendo aqui. Os gentios agora são co-herdeiros, isto é, eles agora desfrutam de participação igual em uma herança celestial, que antes era apenas para os judeus. E o que Paulo está escrevendo aos Efésios está dizendo assim: olha, se outrora essa era uma promessa apenas para os judeus, agora vocês também têm direito a essa promessa. Vocês que outrora estavam rebeldes, eram filhos da ira, agora também são recebidos por Deus. Nós estamos tão intimamente relacionados com o Senhor, tão amados por Ele, quanto os crentes judeus. Nós somos participantes de sua promessa, isto é, nós somos participantes da aliança das quais fomos anteriormente excluídos. Somente os judeus, somente a descendência de Abraão. Mas agora nós fomos enxertados na videira. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 3, verso 38, verso 28 e 29, o apóstolo Paulo diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quando nós vemos
Essa primeira verdade, o mistério da igreja, é saber que nós temos livre acesso a Deus. O fato de nós não sermos de uma descendência direta de Abraão, o fato de nós não estarmos com a nossa origem ligada aos judeus, isso não nos separa do Senhor, porque agora nós somos salvos pela graça. Essa é a primeira verdade que a igreja do Senhor precisa entender. E num período, amados, em que a gente vê tantos extremos, nós precisamos levar a palavra de Deus para que as pessoas compreendam que não há segregação na igreja. No século passado, em países como os Estados Unidos e a África do Sul, havia uma forte segregação racial, aonde negros não entravam em igrejas de brancos. Até mesmo era proibido que em determinados locais tivesse a presença de negros quando brancos estivessem. Tamanha era a segregação racial. E o que Deus está dizendo, o que o Espírito está falando à sua igreja, é que não há qualquer diferença, quer seja entre homem e mulher, entre judeu e gentil, entre livre e escravo. Ontem eu estava dando aula, estava falando sobre a carta de Paulo a Filemon. E Filemon era um homem que teve um escravo seu fugido. Só que aquele escravo depois conhece a Cristo através de Paulo. E Paulo, então, escrevendo a Filemon, pede a Filemon que ele receba Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Queridos, não há mais livre ou escravo, todos nós somos pertencentes ao único corpo. Isso é ser igreja, é poder olhar para o nosso irmão e saber que fazemos parte dessa grande família. Podemos ter nossas diferenças, podemos não concordar em todos os pontos. Alguns talvez possam torcer pelo time A, outros pelo time B. Outros possam gostar de determinada comida e outros de outra. Mas independentemente dessas diferenças, nós assumimos o compromisso de caminharmos juntos para a Sião celestial. E isso nos foi dado como privilégio, porque antes caminhávamos para o inferno, mas fomos resgatados do poder da escravidão, do poder da influência de Satanás, e fomos colocados no caminho da verdade. Mas há uma segunda verdade, o significado da igreja. No versículo 10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aí você poderia perguntar, pastor, o que as escrituras querem dizer quando fala da igreja? Claro que aqui não se refere ao prédio, ao edifício. No versículo 6, nos é dito que a igreja é o corpo de Cristo. Aí dá um nó mais ainda, corpo de Cristo. E Paulo vai tratar disso novamente no capítulo 4, versos 11 e 12, quando ele declara, e ele, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E em Colossenses, capítulo 1, verso 18, diz, ele, Cristo, é o cabeça, é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Por corpo, se entende, queridos, a igreja mística, não a igreja institucional, não a placa Gileade, mas a igreja invisível, composta por todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, e que são chamados do mundo todo para serem povo peculiar a Deus. Coletivamente, todos nós, a igreja é um corpo, somos parte desse corpo. Mas individualmente, nós somos membros desse corpo. E embora haja muitas igrejas, muitas denominações, ainda assim, não são muitos corpos. É apenas um único corpo. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 11 a 14 diz, porque assim como o corpo é um,
e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, quando se fala de corpo, é no sentido exatamente desse corpo místico, dessa realidade que nós dela participamos como igreja do Senhor. Não a placa denominacional, mas todos aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Os verdadeiros crentes, aqueles que têm como cabeça a Cristo, aqueles que amam uns aos outros. Essa é a segunda verdade, o significado da igreja. Mas há uma terceira verdade, a membresia da igreja. Quem são os membros da igreja? O versículo 6 diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, ou seja, membros do mesmo corpo com os judeus convertidos, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse versículo nos diz que a igreja, que é o corpo de Cristo, é composta de judeus e gentios convertidos. É claro que para nós, pode ser que isso até soe estranho, judeu convertido, gentil convertido, porém, para a igreja lá na cidade de Éfeso, isso era uma realidade, porque naqueles dias, naquela igreja, tinham crentes cuja origem anterior à sua religião era o judaísmo, e existiam outros que eram gentios, que adoravam, por exemplo, na cidade de Éfeso, havia o templo da deusa Ártemis, então talvez ali existissem gentios convertidos. E aí o que o Paulo está dizendo, olha, agora não existe mais judeu ou gentil, somos todos um só corpo. E o que Deus está dizendo aqui para nós, é que talvez você olhe para o irmão, ele foi espírita, o outro diga, ele foi católico, ou ele foi isso, foi aquilo. Hoje, queridos, nós somos corpo de Cristo, independentemente da nossa origem religiosa, independentemente do nosso status social, independentemente do gênero, nós somos corpo, nós somos igreja. A igreja, queridos, ela é formada por meio do Evangelho, como vimos aqui, e isto é feito pela pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence e converte almas, e elas nascem de novo, são batizadas para fazer parte do corpo. Não há como a igreja crescer, se não houver quem pregue. Às vezes, amados, nós ficamos na nossa zona de conforto, e esperamos que Deus faça acontecer sem o nosso esforço, sem o nosso empenho. Precisamos entender como igreja, que essa mensagem, ela acontece por meio do Evangelho, pela pregação do Evangelho. E o Espírito Santo, ele atua no seio da igreja, no meio da igreja, para que a mensagem do Evangelho seja proclamada através do nosso testemunho, através da nossa boca, através da nossa vida. Agora, que tipo de proclamação nós estamos fazendo? No nosso aniversário, como tema, foi prepare-se para crescer. Crescer também na proclamação do Evangelho, na proclamação das boas novas. Não há crescimento sem proclamação. Essa também é uma característica da igreja, a sua membresia, aqueles que compõem a igreja. Mas há uma quarta verdade, que está muito ligada com a terceira, que é a missão da igreja. Nos versos 8 e 10 lemos: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Qual a missão da igreja no mundo? A missão não é apenas reunir as pessoas para propósitos religiosos, não é competir com o mundo em coisas mundanas. A igreja, ela tem dupla missão, conforme esses dois versículos. O primeiro é para que os homens possam ouvir o evangelho. A missão da igreja é proclamar o evangelho, para que as pessoas ouçam a mensagem. Mas também é para que principados e potestades
conheçam a multiforme sabedoria de Deus. A igreja, ela não está amparada, ela não está embasada em filosofia, em conhecimentos humanos, mas na multiforme sabedoria de Deus. A missão da igreja é evangelizar o mundo. Daí o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quinta verdade, os ministros da igreja. No versículo 7 lemos: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Nesse versículo, Paulo nos diz que ele era um ministro, um servo da igreja e, portanto, do evangelho. Mas ao mesmo tempo que temos ministros, pastores que pastoreiam o corpo, é importante saber que todos os verdadeiros filhos de Deus também são ministros, sacerdotes. Todos nós somos responsáveis por parte da proclamação do evangelho. Não são apenas aqueles que vêm ao altar que têm a responsabilidade, a missão de proclamar. Não, toda a igreja, todos nós somos ministros de Deus. É por isso que na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, Pedro diz: vós, igreja, todos nós, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote do rei. Você é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a igreja não é formada por um grupo que tem o conhecimento exclusivo da palavra. Durante os dias negros da Idade Média, a palavra de Deus se restringia a uma classe clerical. Apenas um grupo reduzido conhecia e tinha acesso à palavra, que era trancada, porque a palavra liberta. Mas quando veio a reforma, e a Bíblia passou a ser traduzida na língua nativa, e não apenas conhecida no latim, que era uma língua morta, conhecida por poucos, o povo teve acesso às escrituras, e as vendas que estavam sobre os seus olhos caíram, e eles foram libertos. Até hoje essa palavra, a sola escritura, continua operando transformação na vida de homens e de mulheres, mas a igreja precisa se entender como ministro de Deus na proclamação do evangelho. Há uma sexta verdade: as marcas da igreja. As marcas da igreja apontam para a característica de homens e mulheres, judeus e gentios, que são membros da igreja. E o texto aqui de Efésios capítulo 3, verso 1 a 12, nos revela 5 marcas da igreja. 5 marcas que todo crente precisa ter. A primeira delas é que nós somos propriedade de Deus. Somos do Senhor Jesus. É por isso que logo no primeiro versículo, Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Paulo está dizendo: olha, eu sou prisioneiro, eu não sou dono de mim mesmo, eu tenho um Senhor. Precisamos entender que quando nós declaramos que Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, isso não pode ser simplesmente uma palavra lançada ao vento. Eu tenho que reconhecer o senhorio de Cristo, eu preciso me ver como propriedade exclusiva de Deus, eu preciso me perceber como prisioneiro de Cristo. Aí você diz assim: pastor, mas ser prisioneiro é tão pesado. Queridos, é saber que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não estamos mais na prisão do pecado, nós não estamos mais na prisão do diabo, nós não temos mais o julgamento e a condenação do inferno. Nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Essa é a primeira marca do crente. Há uma segunda marca, é que nós temos comunhão com Cristo. Veja no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa. Nós
você e eu, nós somos co-herdeiros. Quando Deus diz que nós somos co-herdeiros, é porque há uma herança para nós, queridos. Há uma herança que foi prometida. O Senhor diz que Ele foi preparar-nos um lugar. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa eternidade. Nós temos uma herança não porque mereçamos, mas por conta do seu grande amor por nós. Mas não somente isso, diz aqui também que nós somos coparticipantes da promessa. Talvez você já tenha ouvido muitas promessas da sua vida, e muitas dessas promessas deram, como se diz, com os burros na água, não foi à frente. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E as promessas de Deus para a sua igreja são as melhores. E a promessa do Senhor é que Ele voltará para buscar a sua noiva. Essa é uma segurança que nós temos, queridos. E isso, quando nós entendemos essa marca, nós percebemos que comunhão que nós temos com Cristo, uma comunhão não apenas acerca do futuro, não apenas no amanhã, mas a minha comunhão com Cristo é hoje, é no meu dia a dia, é no meu relacionamento com Ele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as horas. Há uma terceira marca, nós desenvolvemos a humildade. O versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Olha só, isso quem está dizendo é Paulo. A mim, se Paulo está se achando o menor de todos os santos, eu fico pensando assim, que tamanho eu sou? Olha só o que Filipenses capítulo 3, verso 4 e 9 fala de Paulo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, que era o povo da promessa, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero essas coisas magníficas, esses títulos todos, como esterco. Eu não vou dizer a palavra que simboliza esterco, mas vocês sabem. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse é o Paulo que está dizendo: a mim, o menor de todos os santos. Tudo isso, toda essa sabedoria acumulada, todo esse status que eu adquiri, para mim, isso é esterco, porque o que vale é o meu relacionamento com meu Deus. Ah, queridos, é tão contrário do que nós vemos hoje, as pessoas querendo status, glória, poder, é uma briga para ver quem tem maior título. Meu Deus do céu, é uma marca do crente, é a humildade. Oh Deus! Mas há uma quarta marca: testemunhamos. Versículo 8 diz: me foi dada esta graça para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E lá em Atos 20, verso 24, Paulo declara: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo não estava preocupado se teria ainda um acréscimo de 10 ou 15 anos de vida, se ele teria uma morte na velhice, ou seria decapitado como foi. Mas o que Paulo queria era tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus o havia confiado, de testemunhar do evangelho. Ah, queridos, somos chamados a testemunhar do evangelho aonde quer que estejamos. Isso é uma marca do crente. Nós não fomos chamados para sermos agentes secretos, onde ninguém ao nosso redor sabe que somos crentes. Não! Nós somos chamados para sermos atalaias do Deus vivo. E há uma quinta marca do crente, é que nós temos acesso a Deus. Diz aqui nos versos 11 e 12:
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Queridos, nós temos acesso com confiança, não é com dúvida. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai me acolher? Será que Deus vai me salvar? Precisa ter confiança, segurança, porque não é promessa de homens, foi garantido na cruz do Calvário. O sangue é o selo na tua vida, o Espírito Santo é morada, é habitação na tua vida. Essa é a quinta marca de um crente. Mas vejamos, queridos, a última verdade acerca da igreja, que é o poder da igreja. Isso é indicado no versículo 7, na expressão, segundo a força operante do seu poder. Há aqueles que pensam que porque o testemunho de muitas igrejas, muitas denominações nos nossos dias é fraco e ineficaz, há tantos escândalos envolvendo igrejas, ou que há muitos crentes indiferentes, vivendo uma vida secularizada, uma vida que não dá testemunho de Cristo. E alguém poderia dizer, bom, a igreja está no declínio, vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Europa, a igreja morreu. Queridos, é preciso entender que a igreja nunca morrerá, porque o Senhor Jesus Cristo é o seu fundador, mas além de ser o fundador, Jesus também é a fundação, é nele que está erguido a igreja. E não somente isso, além de ser o fundador, além de ser a fundação, é ele o construtor, e ele garantiu que nenhum poder na terra ou no inferno prevalecerá contra a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, é sobre isso que o capítulo 3, do versos 1 a 12, vai tratar. A igreja do Senhor. Essa é uma passagem poderosa, mas ao mesmo tempo de muita edificação, porque ela enfatiza o mistério, e aí a gente já descobriu que mistério é esse, que a igreja é uma igreja que acolhe, é uma igreja que recebe a todos, que não diferencia, não separa judeus nem gentios, todos agora são um corpo. Mas também essa igreja, ela apresenta o plano de Deus para a salvação. Essa é a missão da igreja, de anunciar, de proclamar a salvação aos perdidos. E esse plano, ele é revelado através da sua palavra, por meio de Cristo. E isso, queridos, é para benefício de todo aquele que crer. Todo aquele que crer encontrará lugar, morada, espaço. Diz o ditado que no coração de mãe sempre há espaço para mais um. No coração de Deus há sempre espaço para os seus. A igreja, queridos, é central na obra de Deus na história. O evangelho é as boas novas para uma sociedade, mas não apenas para a sociedade, para a nossa vida. Eu quero concluir esse estudo, queridos, mostrando apenas que a igreja é o lugar onde nós podemos sonhar, experimentar e testemunhar a plenitude dos propósitos de Deus que são revelados nas Escrituras. Esses propósitos, eles nos chamam para um relacionamento de intimidade, né? Intimidade que nós falamos aqui nesse último sábado, de uma vida santa, uma vida na presença do Senhor, uma vida de forma autêntica a servir o próximo, como foi ministrado no domingo pela manhã. Assim, amados, lembremos-nos da advertência do autor da carta aos Hebreus no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, como corpo, como congregação, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não podemos, amados, deixar de ser igreja. Não é simplesmente estar na igreja, mas é ser igreja, é viver os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, é saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém.